do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2017 o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E o comentarista deste primeiro trimestre é o pastor Osiel Gomes. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 7, que traz o tema Benignidade, o escudo protetor contra as porfias. O nosso textuário se encontra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 32, que nos diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A nossa verdade prática, a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, que vai do versículo 12 até o 17. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que a benignidade é um aspecto do fruto do Espírito e que a porfia é obra da carne. E o ponto central da lição de hoje nos fala a respeito da benignidade, que é um antídoto contra a porfia. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos aqui a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de agradecer a você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Professores em Cristo EBD, onde nós estamos disponibilizando toda semana as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Você poderá nos acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no site, no blog, e todo esse material estará disponível para que você, professor, e para que você, professora, e demais amantes da escola bíblica possam estudar durante a semana e no domingo estarem preparados para ministrar a lição em sua sala de aula. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos. Desde já agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado, têm nos compartilhado as nossas pré-aulas pelas redes sociais. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, a lição de hoje é uma lição muito importante, apesar de todas as lições serem de uma extrema importância para nós, mas o tema, quando fala de benignidade, fala do amor, fala da bondade, ser amoroso. E é um antídoto contra as porfias, que nada mais que são as contendas, as brigas, pessoas que querem ser superiores. Então, quando nós temos a benignidade, que é uma virtude do fruto do Espírito, nós colocamos isso em prática. E nós praticamos isso todos os dias, diariamente. Eu sei que não é fácil quando uma pessoa te ofende, te aflige, você ser bondoso, você ser amoroso. Mas quando você é amoroso, como nós lemos aqui, dentro do nosso textuário, que fala que o apóstolo Paulo dizendo que como também Deus vos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar também nossos irmãos. Então, se Deus nos perdoou em Cristo, nós também temos que perdoar, nós temos que ser bondosos contra as pessoas que nos afligem, pessoas que nos maltratam com palavras, Então, isso faz entender, e isso também é fruto, é uma virtude do fruto do Espírito que nós temos que ter, meus irmãos. Eu sei que não é fácil você ser bondoso com uma pessoa que te maltrata, você perdoar uma pessoa que te maltratou, que te ofendeu, mas isso faz parte, porque se nós somos perdoados, e se Deus nos perdoou através de Cristo, então nós temos que perdoar os nossos semelhantes, perdoar uns aos outros. Então faz parte da bondade, faz parte da bondade do cristão. E é interessante também que hoje nós ressaltamos aqui a epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, também aos Colossenses, que são epístolas bem parecidas em respeito a esse tema que é proposto pelo comentarista, que é proposto pelas lições
da CPAD. Interessante nós entendemos isso. O apóstolo Paulo escreve essas duas cartas quase na mesma época, né? E falam do quê? Fala da bondade, fala do amor, de ser amoroso para com os outros. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que ser amorosos, porque Cristo também foi. Nós temos exemplo de bondade, de amor, de benignidade, de longanimidade, que é Jesus Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo aqui nessa terra. Temos que ser cheios do Espírito, buscar cultivar essa benignidade. E isso nos traz um antídoto, um escudo, podemos dizer, contra o quê? As porfias. Como é difícil você ser amoroso com as pessoas que te ofendem com palavras ou até com atitudes. É muito difícil. Como agir, né? Nesses casos em que o lado da moeda muda, ou seja, temos que ser perdoadores, benignos, na verdade, para com as pessoas que nos afligem. Como eu já falei aqui no começo, é muito difícil, mas temos que praticar essa benignidade. Mostrar que as pessoas que nós somos amorosos, somos bondosos, mesmo elas nos ofendendo, nos humilhando, nos caluniando, nós temos que mostrar para ele que Deus está conosco, que Jesus Cristo está conosco, que o fruto do Espírito, que essa virtude do fruto do Espírito está conosco. Para que elas possam entender que nós somos amorosos, que nós não vamos combater na mesma linha de frente, vamos dizer assim, vamos combater com ele do mesmo jeito que eles estão querendo que nós combatemos com ele. Não, nós vamos mostrar para ele que o amor que nós temos em Jesus Cristo, que nos passa através do fruto do Espírito, nós colocamos isso em prática, não é verdade? Então, pelo amor de Deus, devemos suportar uns aos outros, conforme em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, e Efésios, capítulo 4, 32, que falam da mesma coisa, que nós devemos suportar os outros, perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Como Deus perdoou em Cristo. Então este é um comportamento que o crente precisa cultivar. Então precisamos cultivar isso, ou seja, ser amável, ou seja, é uma caracterizado por quê? Porque quando nós amamos, somos amáveis, então essa caracterização, melhor dizendo, caracterização, ela vem do quê? Do Espírito. Um Espírito que é benigno, misericordioso e perdoador. Aí quando temos sede, então sede o que? Quer dizer literalmente tornar-se benigno. Então temos que tornar-se benigno. É preciso aprender a praticar uma solicita consideração um para com os outros, ou seja, tornar-se misericordioso. O significado tem um coração bondoso ou compassivo. Então, quando nós nos tornamos misericordiosos, nós temos um coração bondoso ou compassivo. Aí o perdão também faz parte da benignidade. Vem da graça charis, que é graça, né, o seu significado. Assim, perdoar alguém significa mostrar-lhe a graça. E isto é, perdoar livre e bondosamente, ou seja, sem relutância, ou seja, também sem rancor no nosso coração. Deus que nos perdoou em Cristo, assim como o perdão de Deus se origina da graça, perdoar aos outros deve também fluir livremente o quê? Da graça. Então, meus irmãos, quando nós perdoamos a outra pessoa, né, quando nós temos a graça que faz parte dessa bondade, né, de buscar o perdão, quando as pessoas nos afligem, quando as pessoas nos caluniam, quando as pessoas nos dizem palavras que magoam, que machucam, né, quando nós perdoamos, assim como Deus perdoou em Cristo, né, isso também vem livremente da graça. Olha a importância que é você perdoar o seu irmão que te ofendeu. Você passa isso para os seus alunos, professores e professoras que estão me assistindo, que eles têm que liberar esse perdão, têm que buscar essa virtude que faz parte do fruto do Espírito, que é a benignidade, que se dá também o perdão, que está incluído nisso aí. Então, perdoar-vos uns aos outros. Aí temos aqui o contrário, né? Ou seja, não se dizer o contrário, mas as porfias. Quando se existe porfias dentro da igreja, contendas, disputa por superioridade,
né? As pessoas querem ser acima, orgulhosas, rancorosas, nós tratamos ela com amor. É difícil você tratar uma pessoa com amor numa situação dessa, mas como nós temos essa virtude do fruto do Espírito, nós temos que praticá-la e cultivá-la. Então, a porfias, ela significa brigas, oposição, luta por superioridade. A epístola aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 1, versículo 29, diz a respeito disso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, e também em 1 Coríntios, capítulo 3, que fala das contentas, fala dessas dissensões, fala desse poder de superioridade, né, que nós temos observado na igreja, que nós não devemos combater isso com amor, meus irmãos. Não bater de frente, não querer falar com ele no mesmo nível, podemos dizer assim. Sim, com amor, tratar ele com amor, com benignidade. Devemos evitar as porfias dentro da igreja, como também fora delas. Não só dentro da igreja, também como fora delas. Evitar discussões, brigas, contendas, querer ser superior. Se você tem um trabalho, você como um crente, como um salvo em Cristo Jesus, você tem que subir degrau por degrau, porque pelo seu talento, pela sua condição, pelo seu respeito dentro da empresa, não querer subir em cima das costas dos outros, brigar por superioridade. Você tem que mostrar para as pessoas que você está num patamar mais elevado, mas pela sua, vamos dizer assim, pelo que você conquistou, pelo que você já fez, e mostrar também o amor quando você estiver em cima. Não se achar que você está em cima, que você é superior e que você pode ser, deixar o orgulho entrar, deixar dominar o poder na sua cabeça, e, enfim. Isso também, irmãos, temos que ser um exemplo fora da igreja também, não só dentro da igreja, pois são obras da carne. Deixar que essas obras da carne manifestem em nós, que isso também não agrada a Deus. Devemos ser revestidos do novo homem, buscar as virtudes das quais um de nós deve se revestir, qualidades positivas, né, meus irmãos? Próprias daqueles que são eleitos de Deus, santos, amados, conforme em Colossenses temos referência a respeito disso. Colossenses capítulo 3 e versículo 12, que fala a respeito disso. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aí dentro da lição, meus irmãos, nós temos 3 tópicos, vamos falar de cada tópico aqui, vamos aqui dar também um apanhado geral de cada tópico, para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. A benignidade fundamenta-se no amor, isso é um fato. O que é benignidade? Então a benignidade ela não faz com que nós magoemos as outras pessoas. Então, quando nós temos a benignidade, nós não magoamos outras pessoas, nem provocamos dores, né? Essas dores também emocionais, né, que nós causamos às pessoas com as palavras, contendas de palavras, né? Porfias, né, que está dentro desse estudo de hoje, conforme Efésios 4:32, Colossenses 3:2, 1 Pedro capítulo 2 e 3. Ou seja, a pessoa tem uma índole boa, é de um bom caráter. Você pode reparar que as pessoas, quando tem essa virtude do fruto do Espírito, essa benignidade, você consegue enxergar nela que ela é uma pessoa muito boa, ela tem um bom caráter, tem um exemplo, é uma pessoa que tem uma benevolência, humildade, né? Ou seja, também uma pessoa humilde, ou seja, uma pessoa humana, uma pessoa que tem uma bondade. Isso é resultado do quê? Do fruto do Espírito, né? Um exemplo muito clássico que nós conhecemos é Jesus Cristo. Jesus foi o exemplo de benignidade nessa face da terra. O maior exemplo, Jesus, o maior exemplo, João capítulo 3:16, quando ele curou a filha da mulher cananeia, que estava demoniada, ele curou ela. Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. Jesus veio para salvar e resgatar os perdidos, conforme em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 19 e 10. O exemplo de Jesus, né? Ele não fazia acepção para as pessoas, pelo amor que ele tinha pelas pessoas. A benignidade na prática, né? Agora, como nós falamos aqui no início da introdução, dessa benignidade na prática. Ou seja, é fácil ser bondoso com os que nos tratam bem. Isso é muito fácil. Agora, quando é difícil ser benigno com os que tratam mal.
Temos que ter o fruto do Espírito para que nós possamos colocar isso em prática. Publicanos e pecadores, Jesus sentava à mesa dos pecadores, ele, publicano, Zaqueu, um exemplo, foi na casa dele, porque na época de Jesus, eles eram odiados, eles eram porque cobravam impostos, as pessoas não gostavam dele, mas Jesus foi amável com eles, porque mostrou a salvação para eles. Na cruz também, atendeu o pedido do salteador, Lucas capítulo 23, 42 e 43, até na cruz, pregado no madeiro, ele foi amoroso com aquele salteador. No tópico 2 temos a porfia, fundamenta-se na inveja e no orgulho. Então temos aqui, no primeiro subtópico, inimizade e porfia. Então duas palavras que parecem ser iguais, mas são distintas. A inimizade é o ódio, indisposição e malquerência. Olha o que traz junto, meus irmãos. E porfia, contenda de palavras, discussão, disputa e polêmica. É o que mais temos visto na igreja do Senhor. Mais que nós temos observado na igreja, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Pessoas que estão querendo disputar cargo de um do outro, querendo ser melhor do que o outro, tendo inveja um do outro, querendo que o outro se dê mal. Não pode, meus irmãos. Nós temos que tratar com humildade, com amor, ser bondosos, sermos benignos, porque assim como Deus os perdoou também em Cristo. Aí temos aqui dois exemplos, Evódia e Sintique eram irmãs valorosas, que serviam a Deus na igreja de Filipos, conforme Filipenses capítulo 4, 2. Não sabemos qual foi a discussão dessas irmãs, mas o apóstolo Paulo já diz, nos relata a respeito dessa epístola, que elas parassem com aquela contenda, porque tinha uma contenda entre elas. Como nós temos observado também, muitos discípulos de oração, podemos dar um exemplo, que muitas irmãs ali, entre elas discutem, entre elas há contendas. Irmãos, temos que tratar de igual para igual, temos que perdoar, temos que ter o amor para com as irmãs. Vocês que estão assistindo, você que é irmã do Espírito de oração, um exemplo aqui, nós temos duas irmãs aqui que eram fervorosas na casa do Senhor, mas tinham contendas, tinham algumas rispidez ali, de contenda de palavras, podia ser, não se sabe dizer o que realmente aconteceu, mas o apóstolo fala para que elas parassem com aquilo, que elas olhassem para Cristo. Quando você começa a olhar para Cristo, quando você começa a entender o que Cristo quer para a igreja, essas contendas, essas porfias aqui, essas brigas estão exterminadas, acabadas. Então, nós temos que ter um amor para uns com os outros, perdoar, ser perdoador, ser benigno. Aí temos aqui também outro exemplo, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Moisés era um homem manso, humilde, conforme em Números capítulo 12, 13, suportou todo esse povo, o povo que após sair do Egito, o que ele não suportou, mas foi humilde, manso. Moisés se casa com uma mulher cuxita, conforme em Números capítulo 12, versículo 1. Então houve um sentimento de inveja entre os irmãos ali, e as consequências da inveja e da porfia foram terríveis para Miriam, conforme em Números capítulo 12 e versículo 15, causou que ela ficasse fora do arraial por um tempo, praticamente 7 dias ali, que ela depois voltasse. Então, quando a pessoa cria essas contendas, essa inveja, essa porfia, muitas delas se afastam, são retiradas por um tempo, depois voltam de novo. Então, quando as pessoas fazem isso na igreja, ela começa a quebrar alguns elos dentro da igreja, que é muito triste isso, porque causa inveja, causa contenda, causa briga, ela causa problema para a igreja. Isso não pode acontecer, porque ela deixando que a obra da carne está habitando na sua vida. É muito triste isso. Tópico 3, revestimos-nos de benignidade. Então, retirando as vestes velhas. Paulo exorta aos crentes de Colossos a se despirem da velha natureza. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Ou seja, anunciar a benignidade de Deus ao mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mudar a maneira de viver e pensar como o mundo. Então, é uma maneira de viver, de pensar totalmente o que o mundo pensa. Você já não pensa mais. Ou seja, uma nova criatura, um novo homem, revestido de um novo homem. Deixando essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa dominar a sua vida,
né, que são as obras da carne, e trabalhar pelo Espírito, deixar que o Espírito haja, né, não deixar que o mundo venha habitar no seu coração, deixar este mundo fora. Ou seja, viver em santidade para agradar e ver ao Senhor, conforme Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Ou seja, nós temos que ser revestidos, né, de vestes novas, né, uma nova roupagem, podemos dizer, que é o Espírito Santo. Serem benignos, a benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Conceder o perdão àqueles que não ofendem e magoam. Mateus 6, versículo 12, 14 e também 15. Né? Jesus nos ensinou, melhor dizendo, a amarmos até mesmo os nossos inimigos. Mateus 5, 44. Então devemos amar nossos inimigos, orar por nossos inimigos. Não sei que não é fácil, meus irmãos, mas isso faz parte da virtude e do fruto do Espírito. Temos que ter essa benignidade. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é uma regra prática de fé do cristão. Não preciso nem ressaltar isso aqui, porque a lição ela fala para nós que quando nós somos benignos, nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Por que nós perdoamos as pessoas que nos ofendem? Porque nós entendemos que Deus vos perdoou em Cristo. Entendemos isso. Não é fácil você perdoar uma pessoa, não é fácil você, vamos dizer assim, perdoar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, desejar coisas boas para os nossos inimigos. Não é fácil, mas nós não podemos esquecer que nós vamos estar todo mundo junto na eternidade. Não é verdade? Então nós precisamos entender isso. Ponto importante, não criarmos porfias, não deixamos que essas porfias venham tomar conta, essa obra da carne venha tomar conta do nosso ser, dentro da igreja e também fora da igreja. Um exemplo de conduta de Cristo, imitando a conduta de Cristo. Paulo é um exemplo para os crentes de Coríntios. Ele mesmo falava em sua saudação, ele falava que era um exemplo para os cristãos. Vede eu que sou um exemplo de Cristo, porque eu sou seguidor de Cristo. Quando a pessoa vê que você é um cristão, que você é um exemplo de Cristo, um exemplo do Mestre na sua vida, as pessoas veem uma diferença em você, veem em você a bondade, veem você uma pessoa de uma boa índole, uma pessoa amorosa. Fala, meu Deus, esse homem é de Deus, esse homem tem uma bondade, um amor, é amoroso. Isso é muito importante, meus irmãos. Precisamos também seguir o exemplo do Mestre e nos tornarmos semelhantes a Ele, conforme em Efésios capítulo 5 e versículo 1, ou seja, em sermos imitadores de Cristo. Jesus ia a casamento, participava de casamentos, Evangelho de João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Jesus ia a jantares também, participava de jantares, João capítulo 12, versículo 1 até o 11, mas não se deixava seduzir aos prazeres do mundo, mas ele era bondoso. Ele sim em festa, ele ia em casamentos, sentou na roda dos pecadores, foi na casa dos publicanos, curou a mulher, a filha da mulher que estava endemoniada pelo amor que tinha, e nós também temos que ter assim. Não é fácil quando você é chamado para ir na casa de uma pessoa que há muito tempo te magoou, te entristeceu, e você fazer uma oração por ela. Vá fazer essa oração por ela. Mostre a benignidade, mostre o amor para com essa pessoa, para que ela possa entender o quanto Deus tem feito na sua vida, quanto Deus tem dado para você o fruto do Espírito, essa virtude da benignidade, para que você possa colocar em prática. Que nós precisamos ser amorosos, precisamos ser bondosos, mesmo com as pessoas que nos ofendem e que nos afligem, como eu falei aqui no início da nossa introdução. E a conclusão da lição de hoje: se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias, que são as obras da carne, pois são as obras da carne e maculam o corpo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que com a sua benignidade atrai as pessoas para se reconciliarem com Deus. Então, quando nós temos a benignidade, essa virtude do fruto do Espírito, nós conseguimos trazer pessoas também para a salvação, para o corpo de Cristo. Jesus manifestou a sua benignidade curando os enfermos. Nós falamos que faz parte do bom de ser bondoso, ser amoroso.
libertando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e deleitos. É um exemplo maior desse de amor para com o cristão, para com a humanidade, morrer na cruz do Calvário pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, que é um amor maior desse para conosco, meus irmãos. Eu acho que esse amor aqui, ele serve para nós ao entendimento. Nós não conseguimos expressar, não conseguimos às vezes caracterizar esse amor que Cristo tem para conosco. E nós também temos que ter este amor para com as outras pessoas, ser perdoadores, ser benignos, ser amorosos. Paulo nos ensinou aqui hoje, meus irmãos, nessas duas epístolas, em Colossenses e em Efésios, quando ele fala dessa bondade, dessa benignidade, desse amor que nós temos que ter para com as outras pessoas. Como Jesus Cristo foi, nós também devemos ser. Colocar em prática, cultivar esse amor, porque faz parte da virtude, do fruto do Espírito. E abandonarmos, meus irmãos, as obras da carne, porfias, contendas, busca por superioridade dentro da casa do Senhor e também fora da casa do Senhor, que são obras da carne e não vão te levar a nada. E sim, o amor fraterno, o amor de Cristo para com a igreja, esse amor que nós devemos cultivar e praticar para com aqueles que nos ofendem e perdoar, todos os dias devemos perdoar nossos irmãos, porque um dia eles vão entender o que é verdadeiro amor de Cristo para conosco. Amém, meus irmãos? Mas antes de finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo por esse canal Professores em Cristo CBD. Vai passar para vocês aí o nosso canal. Se inscreva no nosso canal Professores em Cristo CBD no YouTube. Temos também o nosso site www.professoresemcristocbd.com.br. Temos também todo esse material estará em nosso site, também em nosso blog. E você também pode nos achar aí em nossas redes sociais, como nós anunciamos aqui no início da nossa pré-aula. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós aguardamos os irmãos para a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.